e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Esse salmo, ele já se torna em si uma oração, né? Porque quando aqui diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é para mim e você ter essa certeza e essa convicção que nada vai faltar, amém? Vamos orar para que demos continuidade ao culto. Deus amado, Deus querido, eu te agradeço, Pai, por esta palavra que o Senhor deu à igreja, para que nós possamos colocar no nosso coração, Pai, pois o Senhor é o nosso pastor, Deus, e nada nos faltará. E cremos, Pai, tomamos posse dessa palavra, pois o Senhor está cuidando de cada um, Senhor, neste lugar. E que assim seja sempre. O Senhor do nosso lado, nos ajudando, nos dando graça, nos dando força, nos dando livramento, para que cada dia nós possamos estar aqui na tua casa, para prestar culto de louvor e adoração a ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora vamos às oportunidades. Eu convido a irmã Paula, assim ela vai louvar o Senhor, em nome de Jesus. Graça e paz a todos os irmãos. Louvemos ao Senhor, né? Vamos adorá-lo nessa noite. Sabemos que Ele está aqui presente neste lugar, está com cada um de nós. Amém? Dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do teu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui para te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Glória, 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 Jesus. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e te trouxe até aqui para te dizer. Lembra quando está o fim da história e me trouxe até aqui
você não veio até aqui para desistir. Então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, era a mão de Deus, era a mão de Deus, contigo até o fim. Lembra quando estava por um fio para desistir, e quando faltou isso aqui para você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão para não cair. Você não veio até aqui para desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que Deus queria assim, não queria com louvor. Mas a gente dá continuidade, né? Não podemos parar a obra. Que assim seja sempre o seu santo nome louvado e exaltado entre todas as nações. E que Deus abençoe a cada irmão aqui nesta noite. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, um hino maravilhoso. Com certeza chegou até o Senhor. E agora eu convido a nossa irmã Laís e o pastor para recolher os dízimos e as ofertas na casa do Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Para sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus.
Deus, quebra o vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo o meu louvor sobre ti, derramo o meu amor sobre ti, derramo o meu louvor sobre ti, derramo o meu amor sobre ti, derramo o meu louvor sobre ti, derramo o meu amor sobre ti, derramo o meu louvor sobre ti, derramo o meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. E não há outro como tu, e não há outro como tu, e não há outro como tu, Jesus. E não há outro como tu, e não há outro como tu, e não há outro como tu, Jesus. E não há outro como tu, e não há outro como tu, e não há outro como tu, Jesus. E não há outro como tu, e não há outro como tu, e não há outro como tu, Jesus. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Aleluia, Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Nós ficamos maravilhados com este Deus, amém? Ele é aquele que nos surpreende, Ele é aquele que fortalece as nossas mãos. E o Senhor, assim como no louvor fala, Ele sabe nos maravilhar, porque Ele é maravilhoso, amém? Glória a Deus, vamos estar orando a graça do Senhor, e início da santificação do Senhor. Soberano, Altíssimo Deus e Eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo privilégio e a oportunidade de estarmos na Tua presença.
para te agradecermos, Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão. Ó Deus, por tudo que você tem feito em nosso meio. Senhor, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ó Senhor, obrigado, Senhor, por cada dizimista e ofertante da tua casa. Senhor, continue derramando da tua graça, Senhor, do teu amor sobre a vida dos teus filhos. Ó Senhor, sempre dando condições, Pai, para eles cumprirem esse ato de amor, Senhor. Pois a tua palavra nos diz que é melhor dar do que receber. Ó Senhor, quando nós devolvemos a Ti, Pai, aquilo que o Senhor mesmo, Pai, nos abençoou, que o Senhor mesmo, Pai, derramou, Pai, em forma de bênçãos financeiras, Pai, nas nossas vidas, assim passamos a ter um reconhecimento, Pai, do que é, Pai, ser agradecidos diante de Ti, Pai. Ó Deus, continua abençoando esta igreja, enviando mais dizimistas e ofertantes para este lugar, Senhor. O Senhor sabe das nossas necessidades. Ó Deus, o Senhor é aquele que supra as nossas necessidades. E nós só temos que te agradecer por tudo que já fez, Pai, em nossas vidas até aqui, na nossa igreja. Que tem nos ajudado até aqui, nos ajudou o Senhor. Ó Deus, continua, Pai, abençoando esta obra. Continua fazendo prosperar esta obra. E nos dando sabedoria, Senhor, de usar, Pai, cada dízimo e oferta entrado neste altar, para a honra e glória do teu nome. Fica conosco, continua conosco nesta noite. E é isso que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, né? Eu sou grata a Deus por essa oportunidade que o Senhor me concedeu de mais uma vez estar aqui, né, trabalhando para o Senhor, falando que Ele é fiel, que Ele é grande e que não saia daqui com dúvida, pois o nosso Deus, quando Ele fala, Ele cumpre, né? E a gente sabe que foi lido que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, quando Ele diz nada nos faltará, Ele vai providenciar o que está faltando. Para isso, nós temos que ter fé. Amém? Agora estarei passando para o pastor, que ele irá trazer a palavra, o ensinamento de hoje, pois hoje é culto de doutrina. E nós estamos aqui de ouvidos atentos e mente limpa para aprendermos o que o seu servo vai passar para a igreja. Amém? Glória a Deus por tudo, né, por este momento especial de louvor, de adoração, na presença do Senhor. E nós separamos o momento do louvor para oferecermos ao Senhor, né, para entregar a Ele a nossa adoração, aquilo que é devido de Deus, que Ele é merecedor, que Ele merece, né? E a palavra é quando Deus fala conosco, é quando Ele passa diante da nossa adoração, que nós oferecemos a Ele, Ele também ministra aos nossos corações, né, nos abençoando com a sua palavra, porque a palavra de Deus, ela é bênção para nós, amém? É como foi falado aqui até na terça-feira, né, que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, né, mesmo quando muitas vezes é uma palavra de exortação, é uma palavra mais dura, mas o Senhor, Ele repreende todo aquele que Ele ama, né? Então, em todo momento que a palavra ela é ministrada aos nossos corações, ela é bênção em nossas vidas, né? Vamos estar abrindo a palavra do Senhor lá na carta de Tito. Quero agradecer também pela vida daqueles que nos assistem nesta noite, que Deus te abençoe. Você também abra a sua Bíblia, se puder, aonde você está. Nós estamos estudando, né, sobre soteriologia, estudo da salvação do homem. E nós já passamos por justificação, por reconciliação, por redenção. E hoje estaremos falando sobre regeneração, né, como um aspecto da salvação também. Todos esses aspectos foi algo que Deus providenciou para a salvação do homem, para a salvação da humanidade, para a salvação daquele que crê, daquele que entende que precisa de tudo isso, né, para poder adentrar os céus, para poder estar servindo ao Senhor. E hoje estaremos falando sobre regeneração aqui em Tito,
no capítulo 3, estaremos lendo o versículo 1. A partir do versículo 1, leremos até o versículo 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar o que? Regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Soberano, Altíssimo Deus e Eterno Pai, obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Ó Deus, ministra ela aos nossos corações nesta noite. Ensina-nos, Senhor, a sermos crentes melhores, servos melhores na Tua presença. Ó Deus, nós queremos Te agradecer, Deus, por Senhor providenciar tão grande salvação para nós. Quando nós não merecíamos, Pai, quando éramos falhos, pecadores, mas o Senhor nos alcançou, Pai, através do Seu amor, da Sua graça, do Seu perdão, da Sua misericórdia, Jesus. Ó Deus, nos ajuda a colocar a Tua palavra em prática em nossas vidas. Senhor, santifica-nos na Tua verdade. Nos ajuda a estar atentos à Tua voz, Senhor. Nos ajuda, Pai, a estarmos com os nossos corações abertos, com a nossa mente aberta, Senhor, para receber a Tua palavra e colocar ela em prática em nossas vidas. Usa, Senhor, a minha vida, a minha instrumentalidade, Pai, para ensinar a Tua igreja aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja. Continua conosco, fala conosco. São essas coisas que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor aqui no capítulo 3 da carta de Tito, né? Paulo escreve esta carta a Tito e ele fala aqui no capítulo 3 sobre a obediência às autoridades, a salvação pela graça e as boas obras. E quando nós passamos a entender o que significa regeneração, né, essa palavra, né, que vem do grego, que significa poligenésia, ela se refere à renovação, né, criativa, operada pelo poder de Deus. Tem um significado principalmente do nascer de novo, daquela pessoa que foi transformada, daquela pessoa que no passado vivia uma vida, né, de forma desenfreada no pecado, que desonrava a Deus, que andava segundo a sua própria vontade, a concupiscência da sua carne, dos seus olhos, que satisfazia a sua vontade, mas né, passou a ser regenerado, limpo, né, nasceu de novo, foi lavado pelo sangue de Jesus, e agora você passa a ser uma nova criatura. É alguém que aponta para justamente esse nascer de novo, a pastor aprender de Deus agora, e ter uma renovação em toda a sua vida, né, na nossa caminhada com Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E agora nós passamos a andar em novidade de vida. E regeneração é isso que o Senhor ele faz com o homem, né? Ele pega alguém que estava sujo, que estava no lamaçal do pecado, em que
estava preso aí nas algemas do pecado, escravo do pecado. E o Senhor, ele vem, como já viemos aprendendo em todas essas quintas-feiras, né, que ele vem e compra-nos através do seu sangue, através da redenção. Ele nos comprou. Através do seu amor, ele nos reconciliou com o Pai, né? Ele nos justificou perante, né, este mundo e perante a Deus, através da sua morte ali na cruz do Calvário. E agora ele vem e dá um banho em nós, ele nos limpa do pecado. Ele nos santifica, ele nos prepara, irmãos, para sermos uma criatura agradável diante do Senhor. Sermos o bom perfume de Cristo, né? Ser a noiva adornada, arrumada, né? Cheirosa, preparada para se encontrar com seu esposo, que é Cristo, que virá nos buscar. Então essa regeneração que vem, né, de forma, né, que Deus, ele vem e faz toda uma mudança em nós. Uma das festas mais bonitas que existe é o casamento, né? Nós vemos como é a preparação para o casamento da noiva, né? O quanto ela se atavia, o quanto ela se arruma, o quanto, né, ela se veste para o seu noivo, para aquele dia ser um dia especial, e todos que estão ali se vestem a caráter, é um casamento, né? Então é como se Deus, através do sangue de Jesus, né, a Bíblia diz que ele nos reconciliou consigo mesmo, ele nos prepara desta forma, ele, né, nos faz uma nova criatura, e agora nós passamos a ser moldados e transformados através do sangue de Jesus, através do seu amor, e somos regenerados, né? É como algo que estava doente, é como algo que estava faltando, né, ser completado ali, ser completo, e o Senhor, através do seu amor, vem e nos completa, nos regenera, tira aquilo que, né, estava ruim em nossas vidas, e regenera, e faz algo novo, amém? O Senhor, ele tem este poder de fazer isso em nós. Nós não merecemos, mas a sua graça, né, ela veio para transformar. A Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E não existe, irmãos, ninguém neste mundo, talvez, que esteja cometido o pior e maior delito que já cometeu nesta terra. Mas através da graça do Senhor, do seu amor, há regeneração para esta vida. Há transformação para aquele que crê, para aquele que se arrepende verdadeiramente, para aquele que confessa os seus pecados diante do Senhor. E aí, quando o apóstolo Paulo, ele escreve a Tito, aqui no capítulo 13, ele começa a falar deste velho homem, de quem éramos antes de sermos regenerados pelo Senhor. Ele diz assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Sabemos que nós antes, no passado, não fazíamos isso. Éramos desobedientes até aos nossos pais, né? Mas agora, quando passamos a ter esta presença em nós de Cristo Jesus, agora, né, nós passamos a ser alguém obediente, andamos conforme a sua palavra nos ensina. E aí ele vai dizendo: não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, né, que significa aqueles debatedores, aquela pessoa que, né, não aceita nada do que é falado, do que é lhe ensinado, né? Sempre está debatendo, sempre está em atrito, sempre está em confusão. Mas aquele que foi regenerado, irmão, ele procura andar em paz, né? A Bíblia diz: se possível, tende paz uns com os outros, né? E aí, né, nós já passamos a ter pessoas diferentes, né, mas cordados, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora, veja, ele vai falar no tempo passado, outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Veja, irmãos, que ele fala
que éramos odiosos, ou seja, o ódio fazia parte. E até hoje, quantas pessoas a gente não vê, irmãos, que não tem a Cristo, que não foi regenerado, não foi transformado, mas o seu ser é cheio de imundícia, de ódio, né, odiando aos outros, às vezes odeia até a si mesmo. Hoje mesmo eu estava ali na Compesa, logo pela manhã, e alguém me procurou, né, e disse assim: não, Paulo, porque quando eu cheguei na minha casa ontem, meu esposo começou a reclamar da vida, começou a reclamar de tudo, e o desejo dele, ele falando com a sua boca, que era se jogar debaixo de um caminhão. Então você vê, irmão, aqueles que ainda não têm, né, essa regeneração, essa transformação pelo poder da palavra do Senhor, muitas vezes estão andando desse jeito. Porque o inimigo, irmãos, né, a Bíblia diz que nós não podemos pertencer a dois senhores. Né? Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao diabo. Não tem esse negócio de dizermos, não, né, eu sou de Cristo, mas eu estou praticando todas as obras aí do mundo. Se você não foi regenerado, você pode até achar, não, Deus ele me ama, Deus está comigo, mas está desobedecendo toda a sua palavra, irmãos, você não está satisfazendo a vontade de Deus. Você está satisfazendo a vontade do diabo. Como foi o caso quando Jesus ele começou a pregar ali para os fariseus, para os saduceus, e eles procuravam tirar a vida de Jesus. E ele dizia: nós temos por pai Abraão. Aí o Senhor disse para eles: vocês não têm por pai Abraão, o pai de vocês é o diabo, porque vocês têm procurado me matar, tirar a minha vida. Que se vocês tivessem por pai Abraão, vocês procurariam me amar, né? Então, tem muitas pessoas aí que estão sendo confusas, confundidas pelo diabo, não foi regenerada, transformada ainda, está servindo o inimigo, mas acha que está servindo a Deus, né? Ah, eu sou de Deus, a minha vida é de Deus. Muitas vezes nós estamos pregando, dizendo: olha, entrega a tua vida a Cristo Jesus. Não, eu já tenho Jesus. Não é assim que muitas vezes faz? Eu já tenho Jesus, eu não preciso não, nem de levantar a mão, entregar a minha vida. Mas não entende, irmãos, que entregar a vida a Cristo Jesus é deixar Ele moldar, é deixar o Espírito Santo fazer a sua vontade, é deixar o Espírito Santo limpar, transformar, né? A palavra do Senhor nos diz que aqueles que um dia entregaram a vida ao Senhor Jesus e saíram, né? Porque o Espírito Santo ele vem e varre toda a casa, ele limpa toda a casa, ele vai tirando toda a imundícia, ele vai tirando toda a sujeira, ele vai tirando tudo aquilo que não agrada ao Senhor, ele vai limpando a casa. Mas aqueles que, né, não têm o Espírito Santo de Deus para fazer isso, irmãos, estão aí com a casa imunda, estão aí com a casa suja e nem satisfazendo a vontade do inimigo. E não é essa a vontade de Deus. Enquanto nós não deixarmos o Espírito Santo de Deus dominar todo o nosso ser, toda a nossa vida, né? Enquanto nós não estivermos rendidos como escravos, aleluia, deixando Ele transformar, como foi a palavra sobre a redenção aqui, que Ele nos comprou, e se Ele nos comprou, então Ele tem o direito, né, de fazer o que Ele quer conosco. Nós devemos estar rendidos, dizendo: Senhor, vai transformando aqui, Senhor, eu estou sobre o teu direcionamento, Senhor, vai tirando isso que não te agrada. Mas muitas vezes nós estamos, né, debatendo com Deus, nós estamos muitas vezes, né, resistindo, né, à vontade do Senhor em nossas vidas. Quando o apóstolo Paulo, né, que era Saulo ainda, estava no caminho de Damasco, ele ia perseguir aos cristãos, e achando que aquilo dali, né, estava agradando a Deus, achando que estava tudo certo para ele, como zelo, como bênção. Ah, eu estou fazendo isso para agradar ao Senhor, né? Mas ele não sabia que ele estava sendo usado pelo diabo para destruir, para, né, atingir a igreja, para atingir os cristãos. Mas quando ele tem um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, a palavra do Senhor nos diz que ele cai e ele pergunta: quem é, Senhor? E o Senhor diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele disse: duro é para você, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, está lutando com Deus. Duro é para você, né, querer estar fazendo a sua vontade, achando que está
sendo zeloso, mas a partir de hoje você vai ver o quanto vale a pena ser perseguido por causa da minha palavra. E ele foi transformado, e ele foi regenerado ali, e ele foi moldado ali, né? E é isso que o Senhor ele quer para as nossas vidas, que nós andemos desta forma, não nas paixões do passado, do pecado, não andando segundo as nossas vontades da concupiscência que tínhamos na nossa carne do passado, mas devemos agora lutar para sermos, né, melhores diante do Senhor. Aí lá no versículo 4 ele vai dizer: quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, não foi pelas nossas forças, não foi pelo nosso braço, mas foi, aleluia, pela graça do Senhor Jesus, foi pelo seu amor, foi pela sua obra de justiça. Ele nos justificou, já passamos por isso aqui, né? Não foi praticado por nós, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou, mediante ao lavar, aleluia, regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele nos salvou, irmão. Ele abriu a porta da salvação. Ele veio, irmãos, e nos tirou da lama do pecado, nos deu um banho, aleluia, e nos regenerou e nos salvou, né? Eu particularmente, irmãos, sou uma pessoa que gosta muito de tomar banho, né? Se deixar, eu tomo 3 banhos por dia. E todas as vezes que eu chego cansado do trabalho, né, às vezes um dia tão difícil, quando você toma um banho, parece que a coisa muda. Parece que, né, regenera, parece que a sua força volta, né? E isso é maravilhoso. É a mesma coisa quando o Senhor ele vem, né? Estávamos sujos, cansados, acorrentados, presos sem força, né? Mas o Senhor ele vem nos dar um banho, e o texto ele fala sobre isso, lavar, regenerador, e ele nos salvou mediante, aleluia, da sua graça, mediante a este lavar regenerador e renovador. Ele renova, aleluia, aquilo que estava perdido através do Espírito Santo. Aí ele diz lá no versículo 7, a fim de que justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, agora, irmãos, nós temos uma esperança. Ele renovou-nos, ele nos salvou, ele nos regenerou, e agora ele deu esperança de salvação para cada um de nós. Agora é necessário estarmos firmados na sua palavra. É necessário permanecermos com esta palavra nos transformando, nos renovando a cada dia, irmão. Moldando o nosso coração, a nossa vida, o nosso caráter, nos tornando pessoas melhores a cada momento para termos uma oferta agradável diante do Senhor. Amém? Né? Porque antes andávamos no pecado, éramos falhos, vivíamos em todas essas concupiscências que o apóstolo Paulo escreve aqui a Tito, né? Quando ele diz acerca do velho homem. Mas o Senhor ele nos prometeu através da sua palavra que ele mudaria, porque o pecado veio e trouxe uma desarmonia, trouxe, né, consequências que não só o homem, como todo mundo, até a natureza sofre as consequências do pecado. Você vê aí muitas pessoas usando agrotóxicos e tantas coisas, muitas pessoas sofrendo com várias doenças que vêm, porque a natureza passou também a ser agredida. As consequências veio para o mundo todo. Mas o Senhor prometeu que ele levantaria um que transformaria toda a nossa vida e mudaria todo o nosso ser. Se você vê lá em Ezequiel, capítulo 36, lá no Velho Testamento, Ezequiel, capítulo 36, o versículo 26. Veja que o Senhor, através do profeta, ele fala ali, no versículo 26 do capítulo 36, dar-vos-eis coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, aleluia. Tirarei de vós o coração de pedra,
e vos darei um coração de carne. O Senhor, ele faz uma promessa, porque o povo de Israel estava afastado de Deus. Logo adiante, o capítulo 37, você vai ver o vale de ossos secos, aquela passagem bem conhecida, que o Senhor disse: é toda a casa de Israel estavam mortos. Era um cemitério ali, de vale de ossos, que estavam sequíssimos, né? Éramos nós, irmãos, quando estávamos no pecado, estávamos mortos perante Deus, não tínhamos comunhão com Deus. Mas o Espírito que foi soprado dentro de nós, esse Espírito é ele que faz esta comunicação, essa ligação do homem natural para com Deus. E só aquele que serve ao Senhor, só aquele que entregou a sua vida a Cristo Jesus, só aquele que deixou ser moldado por Ele, que tem este Espírito, que Ele renova, que Ele purifica, que Ele santifica, que Ele nos faz nascer de novo. Então foi através, irmãos, desse Espírito que moldou e transformou a nossa vida. Foi por isso que o Senhor falou: eu vou dar a vocês um Espírito novo. Eu vou dar a vocês um coração de carne, porque os corações de vocês são corações de pedras. Por mais que seja ministrado, por mais que seja falado, vocês não se deixam ser transformados. Estão com o coração endurecidos na minha presença. E não é isso que Deus ele quer, irmãos. Para aqueles que servem ao Senhor, ele tem um coração aquebrantado, amém? Para aqueles que andam na presença do Senhor, eles têm um coração disponível, dizendo: Senhor, molda a minha vida, regenera-me, Senhor, santifica-me, tira tudo que está defeituoso. Aleluia. Quando nós passamos a entregar a nossa vida a Cristo Jesus, irmãos, nós nascemos de novo, e agora nós estamos como crianças, diante da presença do Senhor, dizendo: Senhor, me ensina. Senhor, me ensina a andar novamente. Senhor, coloca vestes novas em mim. Vai tirando tudo aquilo que não te agrada. E o Senhor estava dizendo: eu tenho desejo de pôr um coração novo. Eu tenho um desejo de colocar um espírito novo em vocês. Aleluia. Quando o Senhor fala ali para a igreja, que ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Não é assim que a palavra do Senhor nos diz? Se o Senhor está batendo na porta, irmãos, é porque ele quer entrar. E agora nós que temos que abrir a porta. Nós que temos que deixar esta palavra entrar dentro de nós e fazer morada. Se nós não abrirmos a porta, o nosso coração ainda está como um coração de pedra. Está ainda com um coração duro. Quantos não vêm para a igreja, às vezes é até amigo do evangelho, mas eu vou lá. Mas quando chega com o coração fechado. E a palavra não faz mudança, não faz morada. Entra no ouvido, sai no outro. Nada muda, nada acontece na vida da pessoa, porque está com o coração de pedra diante do Senhor. Mas o Senhor disse que a sua palavra, aleluia, ela é a penha que esmiuça a pedra. Aleluia, não tem coração de pedra que essa palavra não quebre. Não tem coração duro que essa palavra não transforme e liberte. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Porque quando nós passamos a entregar a nossa vida a Cristo Jesus, nós passamos a ser uma nova criatura. Passamos a ser um homem novo, mulher nova, diante da presença do Senhor. Seres diferentes. Se você vê aí em 2 Coríntios, lembrando que nós estamos falando sobre regeneração, e regeneração aponta para o nascer de novo, ser nova criatura, renovação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17, vai dizer assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Aquele que está em Cristo tem que estar em Cristo. Não é estar no pastor, não é estar no padre, não é estar na igreja, não é estar com os familiares, é estar em Cristo.
tem que estar nele, irmãos. Aleluia, a Bíblia diz que toda vara que em mim não produz bom fruto, eu cortarei. E lançarei fora, e lançarei no fogo. Mas toda árvore que está em mim, toda planta que está em mim, que produz bom fruto, eu limpo. Ou seja, ele sabe, né, que nós temos falhas, erros, que muitas vezes em nós, por causa da natureza pecaminosa, nasce algumas coisas, alguns abrolhos, algumas ervas daninhas que vêm para querer manchar o caminho, alguns espinhos. Aí o Senhor vai limpando através do seu Espírito Santo. Aleluia. Ele vai tirando através do seu lavar regenerador. Ele vai podando a árvore. Ele vai tirando aquilo que não agrada. Ele vai limpando através do Espírito Santo, porque nós estamos disponíveis dizendo: Senhor, eu estou aqui como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Aleluia. Oh, Senhor, vai molhando esta terra. Senhor, vai tirando o que não te agrada. Quando nós estamos desta maneira na presença do Senhor, se esforçando, irmãos, buscando andar em novidade de vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Aí nós vamos andando em novidade de vida, tudo é novo. O Senhor vai nos mostrando, o Senhor ele vai nos fazendo saborear como é maravilhoso andar na sua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Como é maravilhoso andar na sua presença, sermos melhores na sua presença, sermos obedientes. O Senhor dizendo: olha, meu filho, vai andando por aqui, vai caminhando desta maneira. Olha, vai se comportando assim, meu filho, minha filha, vai andando assim. E aí a palavra do Senhor vai moldando-nos. Nós não vamos satisfazer na nossa vontade, mas a de Deus. Quando nós vemos, nós estamos, irmãos, de uma forma, né, como um bom perfume diante de Deus, agradável, sendo o sal desta terra, sendo a luz deste mundo. Aleluia. Se você vê lá em Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6 e o versículo 15... Gálatas capítulo 6 e o versículo 15, vai dizer a palavra do Senhor: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O apóstolo Paulo, ele estava dizendo, irmãos, que não é as obras da lei, a circuncisão, porque há uma briga tão grande ali naquela época, dos Gálatas que estavam ali, né, querendo se justificar, porque uns, eu sou circuncidado. Outros diziam, não, porque o apóstolo Paulo ele começou a pregar para os gentios, e os gentios não tinham esse costume. E ali naquela época, só quem era de Deus era quem era circuncidado para eles. Mas ele quebra tudo isso, irmãos, as obras da lei, tudo aquilo que muitas vezes aparentemente parecia até ser coisa agradável, mas o Senhor diz: olha, não são essas coisas não. Que é alguma coisa para Deus, que cheira um bom perfume para Deus. Você pode praticar as obras da lei, você pode ir para a igreja, você pode estar no culto de manhã, de tarde, de noite, você pode ler a Bíblia, você pode até dar esmolas, fazer boas ações, mas se dentro do seu ser não estiver transformado, se a palavra de Deus não estiver surtindo efeito dentro de você, não mudou nada para Deus. Não é a circuncisão ou a incircuncisão, mas é ser nova criatura. É se o Espírito Santo está regenerando, né? Porque nós podemos fazer tantas coisas, nós podemos até ter aparência de cristão, mas o Senhor, Ele conhece os que são seus. Ele conhece aquele que é temente, que é obediente, que serve ao Senhor com fidelidade. Aleluia, que alguém está disponível diante da sua presença. Aleluia. Se você vê em Efésios, o capítulo 4, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, você vai um pouquinho mais para frente aí de Gálatas, próximo livro depois de Gálatas, livro não, carta, desculpe, próxima carta, 4, o versículo 23 e o 24.
Diz assim a palavra do Senhor: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Nós agora não andamos mais na mentira. Nós agora não andamos mais no engano. Nós agora não andamos mais num procedimento, irmãos, né, deste mundo. Nós agora estamos andando na contramão do mundo. Enquanto o mundo, ele acha que, né, mentir não tem nenhum problema. Né, uma mentirinha não tem nenhum problema. Né, um pecadinho não tem nada não. Né? Alguns acham desta maneira aí neste mundo. Quando olha para o cristão, aquele que foi regenerado, aquele que foi transformado, quando ele rejeita, né, o pecado, as obras deste mundo, essas pessoas ficam muitas vezes escandalizadas. Hoje, o que é que tem em fazer isso? Não é assim? Uma besteira dessa, rapaz. Uma cervejinha só. Um cigarrinho. O que é que de mal tem? Né? Começa a querer nos puxar, né, achando que não tem nada, não tem nenhum problema, mas você foi regenerado. Justamente. Né? Só que aí, irmãos, a Bíblia diz que a salvação é individual. Naquele dia, o Senhor não vai perguntar, cadê o teu pastor? Não, Ele vai perguntar, cadê as tuas obras? Como foi que tu me serviste? Né? A mim, Ele vai fazer a mesma coisa. Né? A palavra do Senhor nos diz que eu também darei conta. Porque, né, nós velamos, né, pelas almas, pelas ovelhas. Precisamos estar, né, cuidando, exortando, ensinando a palavra, de como deve andar, de como deve proceder. Né? Mas agora, irmãos, nós andamos na verdade. O mundo, o diabo, ele é o pai da mentira. Ele fica querendo enganar-nos, que andarmos na mentira. Bota este mundo como uma árvore de Natal, cheia de bolinha, tudo muito bonitinho, cheio de pisca-pisca, cheio de coisas, né, agradáveis aos olhos, parecendo que aquilo dali é bom. Aí a Bíblia diz, olha, cuidado, porque, né, a porta larga, ela conduz à perdição. Cuidado com as mentiras do diabo. Cuidado com os pratos, achando que aquilo dali vai ser bom. O apóstolo Paulo, ele falou, olha, cuidado que um pouco de fermento, e o fermento simboliza o pecado, ele leveda toda a massa. Você bota um pouquinho de fermento, se botar demais, cresce, incha. Não tem nada de bom ali. Né? Só tem aparência, né? Só faz inchar, crescer. Tem pessoas aí que estão ostentando aí, cheia de dinheiro, homens cheios de mulheres. Né? Só ostentando, isso só inchando, achando que está tudo uma maravilha. Mas quando Jesus pedir a alma, que o Senhor dizer, mostra as tuas mãos, aí o negócio vai ser mais sério. Glória a Deus, irmãos, porque o Senhor, Ele nos alcançou. Glórias a Deus, porque Ele nos regenerou e tem nos transformado, né? Aleluia, de glória em glória. Porque a vereda do justo é igual à luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Aleluia. Nós temos esta necessidade, irmãos, para a salvação, de nascer de novo. Se não nascer de novo, não tem salvação. Se não entregar a vida a Jesus, não tem salvação. Se não passar pela porta, não tem salvação. Foi isso que o Senhor falou a Nicodemos. Alguém que era mestre da lei de Israel, conhecia a lei, sabia da verdade, mas andava em mentira. Mas o Senhor falou, olha, Nicodemos, é necessário tu nascer de novo. Se você vê aí em João, capítulo 3, e o versículo 5, para obter salvação, irmãos, tem que ser regenerado, tem que ser transformado, tem que nascer de novo. João, capítulo 3, versículo 5. Esse mundo tem se enganado, achando que não precisa de Jesus, que não precisa da palavra, que não precisa obedecer a sua palavra.
Mas lá no Evangelho de João, capítulo 3 e o versículo 5, o Senhor Jesus, ele responde a Nicodemos, e ele diz assim: respondeu Jesus, em verdade te digo, que não nascer de novo, quem não nascer de novo, ou quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não tem como. Ou nasce de novo, ou é regenerado, ou é transformado pela palavra de Deus, ou não entra no reino. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Precisamos deixar esta palavra moldar a nossa vida. Nós, como servos do Senhor, estamos sendo regenerados para o Senhor. Aleluia. O Senhor falou para Nicodemo: olha, Nicodemo, tu pode ser mestre, tu pode ser rei, tu pode ser presidente, tu pode ser dono, né, de várias verdades, tu pode ter um império nesta terra, mas se tu não nascer de novo, se tu não passar por Cristo Jesus, se tu não deixar esta água lavar, por isso que o Senhor disse para aquela mulher samaritana: olha, mulher, se tu soubesse quem é que está te pedindo água, era você que pedia. Aleluia. Se você soubesse quem é que está te oferecendo, aleluia, era você que estava dizendo: Deus, lava-me com esta água, regenera-me, Senhor, e Ele te daria a água que jorra para a vida eterna. Aleluia. Esta água que nos leva para lá, irmão, que nós viemos pedir a Ele todos os dias desta água, amém. Aleluia, porque sem esta água lavadora, transformadora, regeneradora, não temos como entrar no reino dos céus. Aleluia. Se você ver lá em 1 Coríntios, o capítulo 2 e o versículo 14, o homem natural, irmãos, ele não compreende as coisas de Deus, ele não entende. Se essa água, se esse Espírito Santo não estiver agindo nele, ele nunca vai entender a vontade de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2 e o versículo 14, ele vai dizer assim, olha: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ou seja, esse homem natural é aquele homem que não foi regenerado, é aquele que não tem o Espírito de Deus. Ele não compreende, né? Porque ele parece em loucura, não é assim? Né? Ser crente é negócio de doido, de louco. Poxa, eu que não vou para aquele negócio. É uma prisão. Eu viver preso ali, porque o pastor fala isso, porque o pastor fala aquilo. Nada pode fazer, porque é loucura. Parece ser loucura, né? E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Justamente. Verdade. Amém. É verdade. Então é importante entendermos isso, né? Paulo está falando das pessoas que não conseguem entender o quão maravilhoso é servir ao Senhor, o quão maravilhoso e prazeroso, né? A Bíblia diz que existe uma paz que excede todo o entendimento, irmãos. Acho que o mundo aí não consegue compreender, não consegue entender esta paz, não consegue, né? Para ele é loucura, não sabe muitas vezes o que é que acontece, mas muitas vezes quando está em turbulência, em tribulação, procura o crente e diz assim: ora por mim, é assim. Porque eu não tenho esta paz, eu preciso, aleluia, que o Senhor ele vem e faça um milagre, né? Muitas vezes está aí neste mundo, mas o Senhor ele vem com a sua graça, né? E regenera, e transforma, e coloca de volta no barco, tira da tempestade, né? Faz um milagre, diz: eu estou contigo, aleluia.
É deste jeito, irmãos, o mundo não entende, não conhece, não consegue discernir o quão maravilhoso, porque ainda não foi regenerado, mas um dia, quando entrega a vida ao Senhor Jesus, né, eu conheço uma colega minha que ela dizia: hoje, Paulo, não precisa estar na igreja não, vocês vão muito para a igreja, não precisa disso não. O nome dela é Érica. E eu disse: Érica, quando tu entregar a tua vida ao Senhor Jesus, você vai ver. E ela entregou. Eu conversando com ela no ônibus ali, era minha vizinha ali em Recife. E ela entregou a vida ao Senhor Jesus. Até dia que não tinha culto, ela perguntava se tinha culto. Porque ela queria estar na presença do Senhor, queria buscar o Senhor, ela estava com sede. É assim que acontece na vida do crente, irmão. Aleluia, louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. E o que é que regenera o homem? O que é que lava o homem? O que é que modifica, que muda, que tira aquilo que está ruim? É a palavra. Muitas vezes as pessoas estão procurando profetas aí fora, irmão. Muitas vezes estão correndo, né, para sentir a presença de Deus, para ouvir a palavra de Deus, mas tem a palavra na sua casa, muitas vezes, para falar com você, para regenerar. Todas as vezes, irmãos, que pecamos ou falhamos, quando abrimos a palavra do Senhor, ela vai limpando, ela vai tirando, né? Muitas vezes as pessoas, né, quando peca, quer se afastar da presença do Senhor, está tão fraco, tão falho, mas quando vem para a igreja, quando diz: Senhor, fala comigo, aí a palavra vem, regenera e nos dá um novo ânimo. Se você vê aí, né, em 1 Pedro, o capítulo 1 e o versículo 23. 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 23. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Em outra tradução diz: sendo regenerados. Ele nos diz, irmãos, aleluia, que nós fomos regenerados pela palavra de Deus. Eu quero ler aqui na minha tradução. 1 Pedro, o capítulo 1, o versículo 23. Ele diz assim: 1 Pedro 1, 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Mediante é o que, irmãos? A palavra de Deus, a qual vive e permanece. E ela é permanente. Aleluia. Se o cristão, irmãos, ele não gosta da palavra, se ele não gosta de culto de doutrina, se ele não gosta de escola dominical, se ele não para ouvir a palavra de Deus, se ele não sente prazer em escutar uma pregação, se ele não sente prazer em ouvir a palavra de Deus, irmãos, dificilmente vai ser moldado ou transformado, porque é a palavra que transforma, é a palavra que lava. Eu gosto muito desse versículo de Hebreus 4,12, que ela vai até a divisão da alma e o espírito. Aleluia. Só o Senhor sabe, irmão, onde é que é a divisão da alma e o espírito. Ela é apta para discernir os desejos e as intenções do coração, né? Por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Por isso que é importante nós entendermos, nós procurarmos lermos, nós procurarmos, né, guardar no nosso coração a sua palavra. É por isso que o salmista diz: eu escondi a tua palavra, Senhor, no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando nós, né, guardamos esta palavra, irmãos, em nossos corações, às vezes o diabo ele vem nos tentar, às vezes as coisas deste mundo vêm nos tentar, aí o Espírito Santo ele sopra nos nossos ouvidos a sua palavra. Ele diz: não faça, porque a palavra de Deus diz isso. A vontade de Deus para você é essa. Por isso que é necessário estarmos aqui, ó, conhecendo da palavra de Deus. Estamos aqui crescendo no conhecimento da verdade. O Senhor, através do apóstolo Paulo, falou para
Timóteo, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, de que maneja bem a palavra da verdade, né? Procura, né, praticar a doutrina, porque tanto salvarás a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então a palavra de Deus, irmãos, ela regenera, ela limpa, ela santifica, ela purifica o homem. Agora é necessário nós comermos, né? É necessário termos fome e sede dela. É necessário desejar se alimentar, porque se nós não desejamos se alimentar da sua palavra, como é que vai ser a nossa vida? Como é que nós vamos andar na presença do Senhor de forma agradável? A palavra de Deus, ela serve para regenerar, irmãos. Nós devemos amar a palavra de Deus. Veja aí, em 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Antes de Apocalipse ali, você vai voltando, vai achar 1 João. Capítulo 5, 1, o primeiro até o 4. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Amém? E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos o que? Seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos o que? Não são penosos ou pesados. Aleluia. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, Filho de Deus? Ou seja, aquele que é nascido de Deus, aquele que nasceu de novo, aquele que foi transformado, regenerado, aleluia, ele ama a palavra de Deus, ele anda dos seus mandamentos, ele procura amar o seu irmão, ele procura colocar em prática a palavra de Deus. Às vezes, irmãos, é até difícil, muitas vezes, amar alguém que nos persegue. É até difícil. Nesses dias eu estava falando ali no trabalho, olha, a palavra de Deus, ela, né, nos leva para uma mudança de mente. O cristão, irmãos, ele é levado para seguir a palavra de Deus, porque ela é vida, ela é a melhor, é a vontade de Deus. Nós muitas vezes não compreendemos, mas quando nós colocamos em prática, nós passamos a saborear o quão maravilhoso é. Deus diz que os últimos serão os primeiros. Aquele que a si mesmo se humilha será exaltado, né? Aquele que ferir a tua face oferece a outra. Aquele que te calunia, né, bendiga. Não é fácil tudo isso, irmãos, mas quando nós começamos a colocar em prática, nós passamos a não viver as nossas vontades. A minha vontade era fazer diferente, mas eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura e eu não vou praticar mais a minha vontade, mas eu vou praticar aquilo que a tua palavra me diz, porque eu amo a tua palavra, Senhor. E essa é uma prova de quem nasceu novo. Essa é uma prova daquele que foi regenerado, porque a palavra de Deus, ela regenera o homem. Aleluia, ela está pronta, irmãos, para purificar as nossas vidas. E com isso, irmãos, ela vai nos levar para a salvação. Lembrando que nós estamos estudando sobre a salvação, sobre os aspectos necessários para a salvação. E hoje nós estamos falando sobre regeneração. Tem que nascer de novo para entrar no céu. Tem que nascer de novo para herdar a vida eterna. Aí você vai ver aí, em 1 Pedro, volta aí um pouquinho, no capítulo 1, a regeneração é uma nova esperança para os céus. Eu vou terminar já. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, vai dizer assim: bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é segundo a sua muita misericórdia, fez o quê? Nos regenerou para quê? Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, aleluia, reservada, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Ele nos regenerou, irmão, para uma esperança que nem ouro nem prata compra, para algo tão glorioso e grandioso que Deus está preparando para nós, irmão. Aleluia, que não se compara, aleluia, todas as riquezas desta terra, que não se compara, irmãos, aleluia, os prazeres carnais desta terra. É por isso que o Senhor falou que adianta eu ganhar o mundo inteiro. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? O que adianta, né, eu satisfazer todos os prazeres aqui desta terra? Mas o Senhor nos regenerou para uma esperança gloriosa, irmãos, que é os céus. Então, conservemos as nossas vidas em santidade. Aleluia. Deixando esta palavra a cada dia nos melhorar, nos transformar. Aleluia. Eu vou terminar com o texto de Efésios, o capítulo 2. Carta aos Efésios, o capítulo 2. Aleluia. Nós não merecíamos, irmãos, esta regeneração. Nós não merecíamos o seu grande amor, mas Ele nos regenerou, irmãos, e abriu a porta da eternidade para nós. Efésios, o capítulo 2. Quem achar pode ficar de pé. Aleluia. Vamos terminar com esse texto. Efésios, capítulo 2, versículo 4 e o 5. Vai dizer assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, aleluia, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu o que, irmão? Vida, aleluia, juntamente com Cristo, pela graça foi salvo. Ele nos fez uma nova criatura. Estávamos mortos, mas Ele nos deu vida, aleluia. Se existe alguma coisa em você que precisa ser transformada, em mim ainda precisa muitas coisas ser transformadas, que nós viemos pedir ao Senhor isso. Adora o Senhor nesta noite, agradece a Ele por tudo que Ele fez em nós. A tua semelhança, Senhor, fecha os teus olhos. Entende o que Ele fez contigo. Entende o seu amor. Aleluia. Obrigado, Senhor, com teu poder. Transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Agradeça a Ele por esse novo nascimento, pelo que Ele fez dentro de você, por ter aberto a porta da salvação. Oh, aleluia. Jesus vai transformando, tirando tudo que não te agrada. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, vai regenerando todo o nosso ser, todos os dias. Vai limpando, vai purificando, Senhor. Aleluia. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu passado teu sangue apagou. Obrigado, Jesus. Uma nova vida me entregou. Com teu poder transforma meu ser.
nasci de novo, nasci de novo. Em ti sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, para viver assim como sou. Declare isso. Nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aleluia, o Senhor te chamou para andar em novidade de vida. Ele me chamou para andar em novidade de vida. Talvez você que está nos assistindo, que ainda não conhece ao Senhor Jesus, o Senhor tem vida com abundância para você. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus, confia nele e o mais ele fará. Oh, aleluia. E agora eu sou livre em ti. Mas Cristo vive em mim. oh, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse momento especial na tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, Jesus. Nós só temos que te agradecer, Jesus. Aleluia. Oh, Jesus, nos dá força para permanecermos firmes, Senhor. Porque um dia o Senhor nos chamará. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, aleluia. Aleluia. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, assim como sou. Uma nova criação eu sou. Diga isso para o Senhor. Uma nova criação eu sou. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por nos fazer uma nova criatura. Obrigado, Senhor, por proporcionar para nós, Pai. Aleluia, abundância de vida. Oh, Deus, por abrir a porta da salvação. Um dia estaremos contigo para sempre, Senhor. Oh, Deus, vai nos lavando, vai nos purificando, vai nos santificando, Jesus. Oh, Deus, vai vendo, Senhor, assim como o salmista diz, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E guia-nos, Senhor, pela vereda da justiça, Senhor. Para que um dia nós possamos alcançar, Deus, que nada venha nos fazer perder esta salvação que o Senhor proporcionou para nós, Deus. Nós queremos estar nos céus contigo. Deus, nós não queremos, Pai, ir para o inferno, nós não queremos ficar neste mundo. Nós queremos, Senhor, estar contigo. Oh, Deus, fortalece os nossos braços, as nossas mãos, os nossos joelhos. Vai purificando-nos a cada dia, Senhor, nos ajuda a vencermos o pecado todos os dias. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua palavra ministrada aos nossos corações nesta noite, Jesus. Que nós possamos guardar a tua palavra, compreendendo, Senhor, a grandiosidade, Senhor, da tua palavra tão clara para nós nesta noite. Oh, Deus, leva-nos em paz para casa, nos dar uma noite reparadora de sono, Senhor. Continua abençoando os teus filhos, Senhor, aqui neste lugar. Continua abençoando aqueles que se encontram no trabalho, Senhor, o diácono Carlos, o diácono Luciano, vai cuidando da noite deles, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Oh, Deus, vai cuidando, Senhor, de cada um aqui. São essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Oh, Deus, visita o filho Jorge também, Senhor, que se encontra enfermo. Ó Deus, vai restaurando, Senhor, ali o seu pé, que o Senhor possa trazer cura por completo, Deus.
também a vida de Ana, Senhor, como também de Juliana, vai alcançando todas essas vidas, Pai, que se encontram enfermas, em nome do Senhor Jesus, e cura para a glória do Teu nome. Obrigado por tudo, são essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E toda a igreja diz, amém e amém. Deus abençoe toda a igreja.